passo a palavra com muito Geraldo Prado. Cordial boa noite. Já nos falamos tanto hoje, eu vou me permitir cumprimentar a todos na pessoa do homenageado, do Paulo Valdez. Lembrar também de pessoas, dizer da falta. Eu tive o privilégio de trabalhar na 5ª Câmara Criminal com o Verani, sob a presidência do Verani, mas não trabalhei com Silvio Teixeira e não trabalhei com Paulo Valdez. O que eu penso disso? Eu penso que há uma cadeia aí de coisas boas, Verani, que vem de antes ali com Silvio e que segue, passou e vai chegando a Paulo Valdez e vai certamente levar ali para a 5ª Câmara outros grandes nomes, juízes e juízes que têm amor pelo humano, têm respeito pela liberdade. Então, é uma falta. Não convivemos, Paulo e eu, lá na 5ª Câmara, como eu também não convivi com Silvio Teixeira, mas, ao mesmo tempo, uma certeza de que esses ventos favoráveis à humanidade, ao respeito à dignidade humana, eles permanecem ali, circulando naquele espaço tão especial, tão querido. Eu vou falar da Escola da Magistratura, mas, aproveitando as lembranças do Verani, você leu o acórdão aí do Valdez e lembrou alguns julgamentos em que falávamos do crime de residência. Tem esse crime de residência, que é o crime de morar em algum lugar. E também tinha o crime de não residência, que é quando se negava a liberdade do sujeito que era morador de rua. É necessário que haja coerência, ou há o crime de residência ou de não residência. Os dois, ao mesmo tempo, acabam denunciando uma certa hipocrisia do sistema, que é um pouco isso que a gente vê. Eu fico muito feliz em participar dessa homenagem. Eu tenho uma gratidão enorme pelo tempo de magistratura, foram quase 25 anos. Eu tenho lembranças maravilhosas de tantas atividades e tanta coisa boa que preencheu a minha vida, mas, sem dúvida alguma, a Escola da Magistratura tem um papel nessa minha experiência que é diferenciado. Eu comecei a lecionar na Escola da Magistratura ainda na UERJ, quando não dispunha a Escola da Magistratura de sede própria. Comecei ali, o Weber Martins Batista era o nosso coordenador do núcleo de processo penal, e penso que na Escola da Magistratura vivi talvez grandes momentos, eu me atrevo a dizer meus melhores momentos no Tribunal de Justiça. Portanto, estar em um evento da Escola da Magistratura, prestando homenagem a alguém que eu conheci, defensor público, que admirei desde sempre pela sua combatividade, inteligência, tranquilidade, que o Paulo ele lembra uma passagem do Perfect Banes que diz o seguinte: olha, você pode combater o bom combate dos direitos humanos sem ser agressivo com quem quer que seja, sem ser hostil a pessoas, mas sendo favorável ao humano, tendo a doçura que ela, em sendo doçura, não te permite ceder relativamente àquilo que são os princípios absolutamente inegociáveis e que, ao final, vão convergir nesse respeito à dignidade da pessoa humana, mencionado pelo Sérgio Verani. Então, o Paulo tem essa doçura, mas não confundam doçura com fragilidade. Não confundam respeito e educação com disposição para aceitar negociar o inegociável. E daí, Valdez, que eu me sinto muito feliz, imensamente feliz de estar prestando essa homenagem a você. O tema que me coube relaciona presunção de inocência e princípio acusatório. Eu vou ler um trechinho de uma ementa de um acórdão cujo voto condutor foi relatado por você. Trata-se do habeas corpus 7939, dígito 75, de 2013, processo de origem. Quero também agradecer muito a Simone Streiber, que me auxiliou nessa pesquisa. Muito obrigado, Simone. E vou ler a ementa aqui. A prisão preventiva, medida cautelar restritiva de direito fundamental, é caracterizada, dentre outros atributos, pela proporcionalidade, sendo vedada a imposição de medida cautelar mais gravosa que a pena decorrente de eventual condenação, entre parênteses, prisão-pena.
No caso em exame, o próprio titular da ação penal retirou a acusação em face do paciente por ocasião das alegações finais, quando sustentou e expressamente requereu a absolvição por insuficiência de provas, o que, no sistema acusatório vigente em nosso país, por si só constitui óbice para a prolação de um decreto condenatório. Ademais, o Ministério Público também se manifestou favoravelmente à revogação da prisão preventiva do paciente, com fundamento no seu requerimento de absolvição. No contexto, restam sobremaneira fragilizados os indícios de autoria, requisito indispensável à prisão, não subsistindo qualquer fundamento para a manutenção da custódia cautelar do paciente, ainda mais ante a forte probabilidade de futura absolvição. Ordem concedida, conhecido habeas corpus e ordem concedida. Esse acórdão, que tem essa belíssima ementa que eu tive a oportunidade de ler, ele sintetiza muitas coisas, mas eu gostaria de extrair dele um elemento que, ao mesmo tempo, mostra a importância da escola da magistratura, a importância de um poder judiciário consciente das suas responsabilidades políticas no Estado de Direito e aproxima uma da outra, ao mesmo tempo que destaca esse momento um tanto louco, essa coisa tão fora de lugar que nós vivemos hoje. Há um autor cubano, professor nos Estados Unidos da América, eu já me referi a ele, a esta passagem e outras oportunidades, que sustenta que, para ele, o direito é uma aposta institucional. Então, ele é Jorge Luis Esquirol. Para Esquirol, o direito é uma aposta institucional. Nós podemos pensar o direito como uma prática social. Nós podemos pensar o direito como um sistema de normas, com determinadas características que vão distinguir o direito da moral. Mas podemos fazer também um percurso um pouco diferente e tentar entender por que, afinal de contas, nós defendemos que as pessoas respeitem as regras e que tudo o que aconteça, os conflitos que são inevitáveis na vida comunitária, se resolvam institucionalmente. Por que confiar no Poder Judiciário? Seria a pergunta a partir de tudo. Por que confiar no Poder Judiciário? A única resposta que me parece razoável, depois de 2.500 anos de caminhada da civilização ocidental, é de que nós temos uma instituição que muito claramente se organiza e deve distribuir justiça sem ser arbitrária, compreendendo pela sua própria história que o poder punitivo, vamos ficar aqui com a justiça criminal, que o poder punitivo ele é vocacionado à expansão. Isso não é uma afirmação leviana, isso não é um desejo meu, uma forma de ver o mundo orientada político-partidariamente. Essa é a experiência de funcionamento de atuação da repressão, do controle social. Ele é expansivo. Nós nos organizamos em sociedades a partir de um determinado momento e da Europa para o restante do mundo. Nós nos organizamos em sociedades reguladas de tal modo que o tempo todo há essa tentativa do poder de impor ao maior número possível de pessoas a vontade de poucas pessoas, subordinar um conjunto da sociedade aos interesses de algumas poucas pessoas situadas em posições específicas extremamente vantajosas. Isso aí, os pensadores liberais não divergem. Isso aí não é alguma coisa de comunista. Isso não é algo que se extraia de uma literatura marginal.
Isso está no marco do pensamento tradicional da ciência política. Isso retoma Nicolau Maquiavel. Não há novidade nessa história. E a experiência, a partir daí, só nos mostrou que aquilo que foi teorizado se concretizava. É o tempo todo essa tensão. É o tempo todo essa tensão. Então, para responder aquela pergunta, por que confiar no Poder Judiciário, eu só posso respondê-la na perspectiva de alguém que pode ser um alvo desse exercício do poder punitivo. É difícil, porque as pessoas, quando nós falamos, se coloquem no lugar do acusado, o indivíduo ele imediatamente dá um salto moralista. Ele pensa com a moral. Como eu vou me colocar no lugar de um criminoso, um traficante de drogas, um estuprador, um ladrão, um corrupto, o que quer que seja? É uma forma pobre, paupérrima, de entender a pergunta, o desafio. Coloque-se no lugar de alguém em uma sociedade em que o poder ele é vocacionado a exercer essa voracidade de controle e dominação, você poderá ser um alvo desse movimento voraz de subordinação. Foucault dizia que o poder pode ser definido como uma capacidade que uma pessoa tem de conformar o futuro da outra pessoa. Então, aqui nós estamos falando da capacidade que poucos têm de conformar o futuro de toda a humanidade. Quando a gente pensa, por exemplo, no poder extraordinário das corporações de mídia social hoje, com recursos e orçamentos superiores até mesmo aos Estados Unidos da América. Então, a capacidade de conformar o futuro de outrem, impondo a outrem um futuro que não é querido, desejado por ele, e eliminando todas as alternativas à ação daquela pessoa, nós estamos diante de uma situação em que é preciso que as instituições funcionem para controlar esse poder. Daí que eu só posso confiar no Poder Judiciário na medida em que o Poder Judiciário seja, de fato, um obstáculo a essa voracidade repressiva de controle. Então, institucionalmente, eu não tenho saída. Eu tenho que pensar, a partir da história nossa, com tantas e tantas demonstrações inequívocas, eu tenho que pensar no direito como uma aposta institucional que fortalece determinadas instituições, o próprio direito, mas também as instituições que operam direito, entre elas o Poder Judiciário, para controlar essa voracidade de poder. Uma voracidade de poderes selvagens, alguns claramente definidos como de base ilícita, a partida ilícita, outros não, outros encobertos e aplaudidos e exaltados e até apresentados à sociedade como exemplo de comportamento. Olha o homem que deu certo, a pessoa que deu certo, não, Simone Dalila, né? O homem branco, olha aquele homem branco bem sucedido e poderoso. Não pode ser assim. Nesse contexto, a divisão de tarefas do processo penal, que é o fundamento do princípio acusatório, vai cumprir uma função essencial. Eu caminhando para o fim da minha fala, nesse ponto de convergência, né? Ela vai dizer, olha, para que não há maneira, o famoso, né, a famosa experiência romana, divide e impera. Então, não há maneira de controlar o poder a não ser dividindo o poder, distribuindo o poder, obrigando a que haja uma espécie de repartição do exercício do poder para que não haja um ajuntamento, para que de uma eventual convergência conjuntural não se extraia uma situação de arbítrio. Quando juiz e promotor de justiça atuam juntos, vide vaza-jato. O que nós temos nessa confusão, nessa unidade, nessa convergência de forças, é a impossibilidade de fazer com que valores institucionalmente assegurados, tais como o princípio da legalidade penal, você não pode condenar alguém por um fato que não é crime. Questões de natureza fático-probatória, você não pode condenar alguém se não há provas de que a pessoa é culpada. Tudo isso fica à deriva, é uma impossibilidade, ou como diria o Esquirol, o direito se converte em ficção
O direito se converte em ficção, só existe como ficção, só existe como ficção. Lá atrás, né, nossos cientistas políticos brincavam com isso, né? O direito para inglês ver, ele só existe como ficção porque ele não tem, ele falhou nessa aposta institucional. Então, quando o Baldez, num acórdão que sabe aquele pequeno grande livro? Eu falei disso do mais recente livro de Juarez Tavares, Lavagem de Capitais e tal, e é uma pequena grande obra. O acórdão do Baldez é uma pequena grande obra, não precisa escrever muito para dizer isso. Mas, ao mesmo tempo, quando você escreve isso, você diz muito. Quando você diz, cada um no seu lugar, a acusação com a tarefa de acusar. Juiz, se a acusação não está mais acusando, você não pode condenar. Você está fortalecendo a aposta no direito. E aí é o ponto final da minha fala, escola da magistratura e poder judiciário. E, ao mesmo tempo, o reflexo daquilo que, ao final, falou meu queridíssimo amigo Verânio. O mundo como está, essas figuras como estão aí, né? A anticiência, o anti-intelectualismo, o anti-tudo. Juarez Tavares escreveu um texto lindo há 2 dias no Facebook, está lá, a gente tendo que convencer, eu tive que convencer, a Gisele teve que convencer o porteiro aqui do prédio que vacina não mata. Que loucura, né? Então, essa convergência olha, a aposta institucional é saber e poder. Saber e poder. Então, quando eu digo, falando por Paulo Baldez, quando eu digo cada um no seu espaço, cada um cumprindo a sua função, eu não estou apenas controlando o exercício do poder punitivo. Eu estou emitindo uma mensagem, direito como mensagem, direito como comunicação. Eu estou emitindo uma mensagem que é pedagógica. Lá atrás, quando, e a última frase mesmo, no final, né, quando o Ponte de Miranda dizia, né, aquela coisa, né, da paz social, paz de quem, né, paz para quem, eficácia pedagógica da sentença, a eficácia pedagógica lá era de cima para baixo, era das elites para baixo. O que a gente está fazendo aqui é eficácia pedagógica da base para o topo. E, ao mesmo tempo, enunciando que vocês nos colocaram nesse contexto do direito. Nós queremos que ele seja respeitado. Então, é da base para o topo e não abrimos mão disso. Parece pouco num acordo. Primeiro, uma pessoa foi colocada em liberdade, nunca vai ser pouco. Parece pouco num acórdão de 10 páginas, mas é muito no atual contexto. Então, essa homenagem é merecidíssima. Paulo Baldez, me sinto profundamente honrado e digo, é isso, colocar tijolo na construção, colocar tijolo na construção, com o amor, a generosidade que marcam o seu exercício jurisdicional. Muito obrigado, gente. É isso aí.